Roma tinha derrotado e subjugado a Grécia e a Macedônia, eliminado Cartago e desferiu um golpe devastador contra o Império Seleucida. A cada nova vitória, Roma se tornava temida pelas nações. Porém, na mesma proporção que a sorte estava a seu favor nas batalhas, os problemas na cidade cresciam lentamente. O estresse da guerra e a falta de investimento adequado na sociedade ameaçavam destruir a república. Além do mais, o exército romano estagnou. Isso porque o povo testemunhou que as elites enriqueciam cada vez mais, enquanto eles não ganhavam quase nada com seu sacrifício pela cidade, e então perderam o interesse no serviço militar. Para piorar, logo surgiria uma ameaça que viria do norte, e que iria exigir a revisão completa do exército romano. Em 113 a.C., um exército germânico cruzou as fronteiras do Danúbio, buscando lugares onde pudesse se estabelecer, e vaguearam pelas terras romanas nos anos seguintes. Já no ano de 105 a.C., 2 exércitos romanos foram enviados para conter as massas migratórias, que eram comandadas por Boiorix e Teutobode, que por sua vez esmagaram esses exércitos na Batalha de Aráusio. As baixas romanas somaram mais de 80 mil homens, deixando o efetivo militar de Roma numa situação crítica, e também com uma população aterrorizada, pois temiam que as hordas germânicas pudessem invadir a cidade romana a qualquer momento. Parecia que era o fim da república, até que um homem voltou para tomar as rédeas da situação. Seu nome, Caio Mário, que voltava vitorioso sobre os númidas da famosa Guerra de Jugurta. Após o seu regresso a Roma, ele iniciou mudanças militares drásticas, a fim de combater as novas ameaças. Suas reformas teriam um enorme impacto, tanto para as legiões como para a cidade romana, mas salientando que nem todas as mudanças foram novidades. Generais antes de Caio Mário pavimentaram o caminho para que ele pudesse fazer as mudanças. Algo também a ressaltar é que muitas fontes também dizem que a motivação para a reforma mariana ocorreram na verdade em 107 a.C., quando ele recebeu o comando da guerra contra a Jugurta, e não após ela. Todavia, a reforma foi feita e foi usada contra os cimbros e teutões. Para começar, Mário transferiu grande parte da bagagem dos animais de carga para as costas dos soldados comuns, e foi nesse tempo que eles receberam o apelido de Mulas de Mário. Dentre os materiais que eles carregavam, além das armas, estavam os equipamentos para a trincheira como pá, machados e sua barraca. Alguns historiadores modernos interpretam essa ação como uma redução permanente no tamanho das carroças de cargas romanas, aumentando assim a velocidade da movimentação do exército. No entanto, as tentativas de forçar os soldados a carregarem seus próprios equipamentos eram comuns entre alguns generais da época, como Quinto Cecílio Metelo e Cipião Emiliano. Até as reformas de Caio Mário, para ingressar nas legiões, era necessário que o candidato tivesse uma propriedade como requisito. A exigência da propriedade servia para garantir que os cidadãos que servissem o exército tivessem um interesse pessoal na defesa de Roma, e também a garantia que pudessem arcar com os próprios custos de equipamento. Talvez a mais importante reforma implementada por Caio Mário foi ter ignorado este requisito de propriedade e permitindo que os mais pobres ingressassem nas legiões. Salústio, um antigo historiador e talvez a fonte mais próxima de Caio Mário, escreveu uma narrativa lamentando essa decisão, dizendo: Mário alistou soldados não de acordo com as classes à maneira dos nossos antepassados, mas permitindo que alguns se voluntariasse, a maior parte, o proletariado. Alguns dizem que ele fez isso por falta de bons homens, outros por desejo de obter favores, já que aquela classe lhe conferiu honra e posição. Na verdade, para quem aspira ao poder, o homem mais pobre é o mais útil, uma vez que não se importa com sua propriedade, pois não tem nenhuma, e considera honroso qualquer coisa que receba de pagamento. Além do mais, Mário fez com que o Estado financiasse as armas e armadura de um legionário, viabilizando ainda mais o ingresso dos mais pobres e dando-lhes também a oportunidade de ganharem um salário. Além do mais, eles iriam conseguir tesouros dos saques após as batalhas. Aqueles que não tinham esperança de uma vida melhor juntaram-se às fileiras das legiões de Mário, em contraste com as antigas políticas de Roma. Por outro lado, com essa nova decisão de recrutar qualquer um que quisesse, trouxe graves consequências para a República, pois os pobres tendiam a ser mais leais aos seus generais do que ao Estado romano. No ano de 104 a.C., Caio Mário descartou 4 dos 5 estandartes romanos, que foram o Minotauro,
o javali, o lobo e o cavalo. Apenas um sobrou, a águia, e foi aí que a águia se tornou símbolo da força das legiões. Dentro das legiões, o manípulo, que era uma subunidade tática da legião romana adotada por influência sânita e que era composta por 120 homens, foram substituídas pela coortes. Cada coorte possuía 600 homens, 480 soldados e 120 deles eram divididos entre engenheiros, escravos e servos. Com a abolição do sistema de manípulo, também foram abolidas as 3 linhas de combate que eram divididas entre os hastates, os príncipes e os triários. Os hastates eram a primeira linha de infantaria na legião. Eles eram geralmente soldados mais jovens e menos experientes. Eram equipadas com lanças curtas chamadas de hastas e também escudos. Os príncipes formavam a segunda linha de infantaria na legião, atrás dos hastates. Eram normalmente soldados um pouco mais maduros e com mais experiência. Eles eram equipados com espadas curtas, lanças e escudos. Já os triários eram a terceira e última linha de infantaria e ficavam atrás dos príncipes. Eram soldados veteranos, geralmente mais velhos e mais experientes. Sua principal arma era a hasta, uma lança longa. Com a nova mudança, as 3 linhas foram compostas por legionários equipados como os antigos príncipes. As coortes eram unidades com pequenos intervalos entre si. Seu ataque sólido e massivo faziam os inimigos tremerem com a muralha de soldados que caminhavam em sua direção. Além do que, reduzia a tendência dos legionários a entrarem em pânico e fugirem, pois se sentiam mais apoiados e seguros. Com a profissionalização das legiões, existiam cerca de 1.200 homens não combatentes que eram encarregados da logística, que viabilizaram que essa grande máquina jamais ficasse desabastecida e que pudesse se locomover do ponto A ao ponto B sem nenhum transtorno. Com o progresso da República, a equitação na sociedade diminuiu e resultou numa falta de cavalaria. Enquanto os romanos lutavam contra inimigos menores em sua península, sua pequena ala de cavalaria era adequada. No entanto, Roma começou a entrar em contato com inimigos maiores e com suas cavalarias temíveis, como os gauleses e os germânicos, e isso resultaria em sérios contratempos, apesar da sua infantaria pesada e letal. Após a Batalha de Zama, os exércitos romanos foram acompanhados, quase sempre, por uma força significativa de cavalaria não italiana, e isso se tornou ainda mais comum nos tempos de Caio Mário, substituindo a cavalaria nativa pela de aliados, que eram bem mais especializadas que a romana. Júlio César, por exemplo, tinha uma alta confiança em sua cavalaria gaulesa. As reformas de Mário visavam melhorar o exército romano, que estavam com moral baixo após as primeiras derrotas para os bárbaros cimbros e teutões. Caio Mário, porém, não pretendia modernizar todo o exército romano, e sobre isso, o melhor comentário vem de Plutarco, que diz: os bárbaros tiveram uma mudança repentina em seu curso, e foram primeiramente para Espanha. Isso deu a Mário tempo para exercitar os seus homens, e para elevar os seus espíritos a uma coragem mais robusta, e o que era mais importante, para deixá-los descobrir que tipo de homem ele era, pois sua severidade no exercício da autoridade e sua inflexibilidade na imposição de punições apareceram para eles, e quando se acostumaram à obediência e ao bom comportamento, tanto salutares quanto justos, e consideraram a ferocidade de seu temperamento, a aspereza de sua voz e aquela ferocidade de seu semblante, gradualmente se tornou familiar, mais temerosa para seus inimigos que para eles mesmos. Mas foi sobretudo a retidão das suas decisões judiciais que realmente agradou aos soldados. Depois de tudo, Caio Mário foi bem sucedido e os cimbros e teutões foram derrotados nas batalhas de Águas Céstias, em 102 a.C. As reformas tiveram um efeito desejado sobre as legiões, e sua profissionalização foi permanente. Generais posteriores também contribuíram para o aperfeiçoamento das legiões, como, por exemplo, Lúcio Cornélio Sulla. Ele criou unidades de reserva. Essas unidades, por mais simples que pareça, eram utilizadas em casos de extrema necessidade. Ela foi usada pela primeira vez durante a Batalha de Queroneia, em 86 a.C. A ala esquerda do destacamento romano, comandada por Lúcio Licínio Murena, foi salvo graças à intervenção dessa reserva tática. O próprio Júlio César também criou meios para que os soldados de origem mais humildes pudessem crescer profissionalmente dentro das legiões. E nos séculos seguintes, o exército romano se tornaria a força militar mais temida do mundo conhecido.
Meus amigos, meu muitíssimo obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. E se gostou, ajude o canal comentando e curtindo. E até o próximo vídeo.